Vitacarnes, uma série de uma planta de carne que surgiu do nada e que agora está causando muitos problemas pelo mundo inteiro. E é isso que nós vamos ver hoje. Invadi o seu vídeo para dizer que agora nós temos um servidor oficial do Discord. Ele vai estar na descrição de todos os vídeos. E, falando em vídeo, continue com ele. Estamos aqui mais uma vez no canal do meu IP para ver a última temporada dessa série, que foi deveras muito boa. Então, vai lá, se inscreve no canal dele, se inscreve aqui no meu e bora lá. Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano, eu conto com a tua ajuda. Olá, Já amigos! Eu bateu, tô já. extremamente feliz de estar trazendo esse tema de novo, ainda Eu mais pelo também. ponto da história onde a gente parou. Vitacarnes, meus amigos. A famosa série de Analogue Horror sobre carnes vivas, que já tem 2 partes aqui no canal. O lado bom dessa parte 3 aqui é que vocês não precisam de tanto contexto pra entender. Claro, vocês vão precisar de uma pincelada pra conseguir se situar onde a gente tá e como a gente tá, e relaxa que eu vou dar essa moral pra vocês. Só lembrando que a melhor Obrigado. experiência sempre vai ser no canal original e os links estão aí na descrição. Mas enfim, vamos a Vitacarnes 3. Olha, bicho feio. Esse aqui é um dos bichos, já vamos começar aqui. Esse aqui, se não me engano, é o Elder Mimic. É um mímico velho, basicamente. Mímico ancião. Vitacarnes se trata de uma Vamos série de começar. Analogue Horror onde o planeta Terra foi infestado por uma nova espécie de planta, que ao mesmo Crawl. tempo que é inofensiva, é um predador. Desde um predador fácil de conter até uma literal ameaça para a humanidade. É curioso que a série vai nos apresentando as suas criações de forma tranquila. A gente tem uma planta e dela pode surgir diversas outras criaturas, desde um bichinho doméstico Desde um bichinho que parece um carrapato virado do avesso, até uma literal singularidade. feio, até uma cobra que aparenta ser hostil e inofensiva, até mesmo um parasita da floresta que consegue te contaminar por espinhos É, no tem chão, esses ou bichos então uma também. coisa que fica parada no chão e solta esporos, e se tu inalar, tu vai andando até ele pra ser devorado, ou então os mímicos, coisas que copiam a nossa aparência, que lembram Sempre tem. vagamente a Puppet. Tem que lembrar mesmo. Até aqui, a série tá com os pés no chão nas próprias regras que ela estabeleceu, mas é aí que a gente começa a ver pontos estranhos, porque tem mais 2 coisas a se citar, os monoliths e as singularidades. Além da Monoliths, no singularidade, total a gente tem 7, e a gente ainda não sabe o que eles são de fato. Eles são gigantescos e ficam parados numa posição em forma de círculo. A humanidade tentou contato com essas coisas, mas sem sucesso. Nisso foi feita uma zona de quarentena em torno dos monoliths, pra precaução. Essas coisas são inofensivas, contanto que a gente não mexa com eles. Já com sim. as singularidades, a parada é diferente. Essas coisas no total são 7 também. 7 esferas flutuantes que emitem energia própria, o que faz com que elas voem. Elas também emitem sinais de rádio que ainda não foram decifrados. Ok, agora vamos para mais um contexto. Vocês devem lembrar que Vitacarnes, ou Crawl, é uma planta barra carne comestível. Pois bem, o Crawl é comestível, só que ingerir essa coisa é difícil, simplesmente porque o seu gosto é terrível. E para tentar contornar isso, uma empresa do ramo alimentício chamada Nutricico lançou Essa empresa não é boa. um tempero pro Crawl. O ponto é que esse tempero foi feito com uma fórmula específica para viciar o consumidor. E isso não era à toa. Existe uma literal seita rolando nesse universo que cultua singularidades e ainda não se sabe porquê. Mas o que vocês precisam saber é que esse tempero era feito por essa seita. E a gente descobre isso tanto por um vídeo secreto quanto pela logo do produto, que tem a mesma logo do culto, um triângulo vermelho. Ok, Sim. agora mais um contexto. Nesse universo a gente tem uma força-tarefa que tá investigando essa seita toda. E o seu nome é Carcas. Carcas, Sociedade de Associação de Consulta em Confinamento e Pesquisa. Essa rapaziada da Carcas surgiu porque o Crawl, o Trimming e a cobra de carne têm sido mostrados pro mundo como apenas uma espécie nova, não hostil. Só que o Host of Influence, o Harvester e o Mimic são perigosos. Eles fazem vítimas, e essas vítimas estão sendo tratadas ou como indigentes ou como desaparecidos. Tá tudo sendo acobertado pelo governo. E é aí que a Carcas entra. Eles estão Porque fazendo o de tudo governo pra tá expor no essa culto situação, também. porque tem famílias que perderam entes queridos, e o governo não mexe um dedo pra combater essa parte ruim da nova espécie. Dentre as várias batalhas que a Carcas travou com esse culto, a missão mais importante deles com certeza tá num vídeo intitulado Facility Zero. Isso porque nesse vídeo, a Carcas invade uma instalação onde haviam diversos cultistas louvando todas as 7. Essa parte já tava no último vídeo que a gente viu, onde eles basicamente invadem uma área restrita e pegam um monte desses cultistas, incluindo o líder, o que é estranho, já falei, mas aí conseguiam todas as singularidades num vídeo só.
num bagulho só. singularidades. A Carcass esperou que esse culto tivesse posse das 7 esferas, para que assim eles rendessem geral e tivessem posse de todas essas esferas para estudo. E a missão foi um sucesso. A Carcass conseguiu tomar essas esferas, o que coloca ela 7 passos à frente do governo. Nesse meio tempo, todo o escândalo dos Mimics, Host of Influence e os Harvester, tudo isso virou informação pública e todo mundo tá em pânico agora. E nesse escândalo do culto, muita gente caiu. Pessoas de poder, magnatas, pessoas influentes do mundo todo mundo tava sujo e envolvido Que nem eu nessa falei. seita. A vida imitando a arte aí, enfim. Caracas. No QG dessa rapaziada, eles estavam testando todas as variantes do crawl, inclusive o teste do trimming da mó dó. Só que o teste que realmente chama atenção é o da singularidade. A ideia era estimular a esfera pra ver como ela ia reagir. E eles fazem isso colocando uma vaquinha na mesma sala que tinha uma dessas esferas. Enquanto a vaca tava viva, nada aconteceu. Só que quando eles colocaram o corpo da vaca sem vida perto da esfera, o corpo da vaca se tornou uma infestação de crawl. Crawl é a planta que dá origem a todas as diferentes espécies de vitacarnes. A ciência acreditava que o crawl nascia como qualquer planta, mas na verdade não. Pra essa coisa surgir, é necessário um corpo sem vida e uma singularidade. É por isso que o crawl nasce em qualquer lugar do planeta. 7 continentes, 7 singularidades. Tá tudo fazendo sentido. Como eles aprenderam a fazer crawl, eles resolvem testar ali no laboratório mesmo. Pelo fato deles terem gerado um crawl, eles sem querer conseguiram outras espécies de vitacarnes e testaram todas também. E as descobertas incluem as seguintes informações: meat snakes podem fazer mitose e crescerem demais. Trimmings têm consciência colmeia e conseguem entender padrões. E sobre os mímicos, quando eles chegam na fase adulta, Bichinho eles não comem torto. nada que não seja carne humana. Nem mesmo animais de porte maior, que seria aparelho pra fome deles. Não, o cardápio de um mímico adulto é apenas humanos. Agora, O que não faz muito sentido, na verdade, porque teoricamente seria muito mais fácil caçar animais. Mas, ok, né? vamos voltar para singularidades. É de consciência geral que as singularidades emitem pulsos eletromagnéticos, lembram? Energia própria e etc. Então, aquela singularidade que havia sido estimulada com a vaquinha começou a ficar meio agressiva com esses pulsos. Ela tava jogando pulsos fortes demais, e esses pulsos danificaram aparelhos da equipe e a própria equipe, além de deixar todas as criaturas daquele laboratório fora de controle. E agora, meus amigos, finalmente eu terminei a intro desse vídeo. Isso aqui tudo foi só recapitulação. A gente finalmente pode ver o que tem de novo. Ainda tem muitos contextos a serem dados e eu vou falando eles conforme a necessidade. Fica tranquilo. Primeiro contato se Primeiro passa contato. logo depois do incidente que a gente acabou de ver nos laboratórios da Carcass. O caos tá instaurado naquele lugar. E enquanto aquela esfera tava fora de controle, é possível ver que no seu centro tem algo que se parece com um rosto. Pode ser apenas Eu não sei. Não consigo enxergar um rosto aqui no meio. uma liberdade poética pra, tem coisa do mal aí. Mas também pode ser que seja algo importante a se notar. Enfim, um tempo depois daquele surto, as 7 singularidades do laboratório ficaram estáveis de novo. É curioso que na hora que aquela esfera ficou enlouquecida, um funcionário de limpeza que tava trabalhando na Carcass se fraturou. Depois que essa fratura aconteceu, a esfera reagiu. Ela não machucou mais ninguém. Parece que ela tinha cometido um acidente, reconheceu isso e se arrependeu. Nisso ela começou a ficar estável. Isso não é algo de fato importante, mas é um comportamento diferente do esperado. Uma outra coisa que rolou é que pela primeira vez a esfera parece que tentou se comunicar, e ela tentou fazer isso por meio de um rádio. A coisa foi meio confusa de primeira, mas então um dos cabeças da Carcass resolveu mover um experimento somente para tentar esse possível contato com a esfera. E eu quero abrir um adendo aqui. Eu não assisti os demais vídeos, eu tô teorizando com vocês enquanto eu assisto. E eu tô com uma teoria na minha cabeça que tudo isso, os vitacarnes, os monoliths e principalmente as singularidades, eu acho que tudo isso aqui é de origem extraterrestre. Eu tô falando isso agora meio solto, porque se isso for confirmado nos próximos vídeos, eu quero deixar dito que eu avisei. Quando eles tentam... Outra teoria que a gente tinha desde o começo, usando aquele livrinho de história como teoria, é que eles tenham sido criados por alguém, que talvez um extraterrestre, mas alguém poderoso, que no caso era aquele príncipe, que usou a magia dele para criar vida. E essa vida, não sei se vocês lembram, provavelmente vou estar deixando aqui na tela, essa magia era vermelha. Então, acho que faz sentido. contato com a esfera, eles vão meio que sem esperança. Eles perguntam coisas como: você me escuta? Você entende o que eu tô dizendo? A Carcass conseguiu, a criatura realmente respondeu de volta. Essa interação foi tão inesperada Tá mais grau da miséria, Zé. que até mesmo a pessoa que tá conduzindo o experimento não sabe muito bem o que dizer. What now? What should I say?
Depois dessa interação, eles não conseguiram falar mais. Foi só quando eles trocaram de rádio que a interação pôde continuar. Só que a singularidade não consegue se comunicar de forma clara. Talvez seja porque essa coisa não é humana, pode ser que seja. Pode Essa ser. esfera fala coisas como nós para você. Nós sentimos, sofremos, prosperamos, propósito. O pesquisador até pergunta qual é a relação da singularidade com os Vitacarnes. Mas de novo, a resposta é bem imprecisa. Em certo momento, a esfera vai se mostrar interessada pelo rádio que ela tá falando, sei lá eu por quê. Só que ela realmente fica interessada, tanto que pede por mais rádios, e assim é feito. É colocado diversos rádios e TVs com todas as singularidades. A equipe desse cientista até questiona se era uma boa ideia entregar o que essas coisas estavam pedindo, e ele respondeu que esse contato que eles estavam tendo agora poderia ser literalmente a coisa mais importante da história. Eles não podiam deixar passar. Fora que a ONU entrou na jogada. Eles querem ver os resultados que essa equipe tem pra ver se vale a pena investir algum dinheiro nos estudos. Cada singularidade agora tinha um rádio pra se comunicar, e por um breve momento, elas até conversaram entre si, só que a gente não tem resultados conclusivos do que elas de fato estão falando. Cada singularidade tendo um rádio respondeu as perguntas de forma diferente, só que todas elas pareciam estar mais interessadas nos aparelhos em si do que de fato nas perguntas. Não é à toa que elas estavam conversando entre si. As singularidades se interessaram muito por TV e música clássica. Por meio desses gostos e das Elas estão aprendendo? Porque assim, elas estão falando meio esquisito, mas estão conseguindo conversar entre elas. Mas será que elas estão aprendendo? Porque, tipo, um rádio, ele consegue conectar com praticamente ondas de rádio do mundo inteiro, dependendo da frequência. Então, será que eles estão usando os rádios para aprender mais? Não sei. pequenas É uma conversas que as teoria. singularidades tinham com a equipe e entre elas mesmas, os pesquisadores conseguiram notar e documentar que cada uma delas tinha uma personalidade própria. V1. Ela é neutra, não fala muito, mas gosta de tecnologia. V2. Ela é bem curiosa e adora participar dos testes. E essa faz bastante pergunta, inclusive. V3. Essa interage, mas ela é meio tímida. Ela costuma, inclusive, ficar mais isolada, interagindo quase nunca com as outras singularidades. V4. Ela é tão curiosa quanto a V2. Porém, essa Oxi. gosta mais de responder perguntas do que de fato participar dos testes. V5. Ela fala em voz alta com as outras singularidades. E apesar de falar bastante, ela só fala com as singularidades e não com os pesquisadores. Oxi. V6. Essa quase não fala, e se fala é bem baixo. Ela também não mostra nenhum interesse pelos testes. E por fim, V7. Essa é a menos ativa de todas. É bem passivinha ela. Ela não se interessou por nenhum dos testes, ela só queria saber dos eletrônicos. E essa também só se envolve com outras singularidades. Enfim, tava tão bonitinho. Chegou o grande momento em que a ONU vai até o QG da Carcass. Basicamente a ONU veio ver os avanços que essa equipe tá tendo, pra saber se vale a pena investir dinheiro nesses estudos. O que rola é que enquanto os representantes da Carcass estavam mostrando tudo que eles tinham pra ONU, um alerta é emitido em toda a instalação. Isso porque pela primeira vez na história, algo foi emitido do microfone dos monoliths, aquelas coisas gigantescas que ninguém sabe direito o que são. E quando isso acontece, uma das singularidades fala com os pesquisadores em alto e bom som. O Monolith falou alguma coisa? E a singularidade respondeu. Aprendemos. É. É, eu estava certo. Concordo com o Dr. Se continuarmos, tenho certeza que logo isso irá beneficiar a todos. Simbiose, nós juntamos. Vamos plantas as sementes e as deixem crescer. Propósito divino. Nos deixe mostrar. Nos deixe cuidar o caminho. Eles claramente estão conseguindo falar melhor, mas ainda tem algumas coisas esquisitas. Se junte a nós. Se junte a nós. Se junte a nós. Não vou, obrigado. Tô muito bem Na aqui. descrição desse vídeo a gente encontra um vídeo não listado. E nesse vídeo a gente vê uma parada meio psicodélica em tela, o que parece ser esqueleto. uma criatura. Só que nesse vídeo o que de fato é importante são duas mensagens que aparecem bem rápido na tela. Uma delas fala pra gente alguns eventos notáveis que ocorreram em torno das instalações da Carcass. Em volta ali teve um aumento significativo de crawls. O número de Vitacarnes cresceu por ali também. Não é à toa, as singularidades são imã dessas coisas. Fora o Sim. aumento de terremotos e de falhas tecnológicas do local. A segunda nota que a gente tem nesse vídeo mostra o seguinte:
seguinte, vocês lembram que quando a Singularidade pediu um rádio, o cabeça da operação, o Dr. Marshall Tradozzi, prontamente entregou? E a equipe dele perguntou se isso era uma boa ideia e o Esse cara é o só Dr. ignorou? Tradozzi. Então, nessa outra nota, nos é mostrado que uma galera simplesmente parou de vir trabalhar porque tá insalubre demais esse laboratório. E em resposta, esse doutor só contratou outras pessoas pra ficar no lugar. Tem literalmente funcionários pulando do barco porque eles não estão seguindo nem as regras mais básicas de segurança. Tudo nesse laboratório tá voltado pra vontade das esferas agora. A vontade delas e o que elas querem. Também é citado que algo tá sendo construído nesse laboratório. E a pessoa que tá escrevendo isso vai mandar mais coisas quando conseguir. A assinatura É. Tá, então aparentemente a organização que estava pesquisando para tentar parar esses bichos tá começando a ficar junto desses bichos. Eu acho que eu já vi isso, mas não me lembro onde. Ah, já que, né? do fim B. da página mostra um B. Brandon, Bradley. Vamos ficar atento a Brandon possíveis novos Miller. nomes. Próximo vídeo. Reunião terminal. Reunião terminal. Esse vídeo começa com mais uma mensagem desse tal B misterioso aí. No caso, ele enviou uma mensagem pra alguém pedindo ajuda. Basicamente, um pesquisador recebeu o sinal verde pra operar um projeto em campo. E por conta disso, ele atrasou relatórios internos por 4 meses. A mensagem não fala nem que relatórios são esses e nem que missão é essa. O ponto é que quem recebeu essa mensagem vai ter que ir atrás desse pesquisador atrasado. Isso porque o tal B que escreve essa mensagem tá crente que tem algo de errado acontecendo. E nesse vídeo a gente vai ver Provavelmente tem exatamente mesmo. o que rolou de errado. Essa mensagem que a gente leu foi enviada no dia 2 de janeiro de 95. E a gente vai voltar pro dia 20 de novembro de 92. A gente vai descobrir como é que esse projeto em campo começou. Dr. Farren Brownes. Esse cara era um especialista em mímicos. E ele queria estudar Tá, né? Sempre esses bichos. os mímicos em campo. Era de conhecimento das pessoas que os mímicos conseguiam se disfarçar entre os humanos, usando as roupas deles e até mesmo falando igual. Mas eles falam pouco, eles não conversam. Eles só usam da fala pra atrair pessoas. Esse cara também descobriu que os mímicos conseguem ter idiomas variados, tudo dependendo do país de origem do mímico. Ele vai imitar o que tá na volta dele. E em relação aos mímicos anciões, ele não teve nenhum registro novo. Mímicos anciões são versões ainda mais perigosas e habilidosas dos mímicos. Os É o cabecinho de bolacha, basicamente. anciões são tidos como o topo da cadeia alimentar, acima dos humanos, inclusive. E depois de tudo isso, a gente vai de 92 para 94. Somente 2 anos depois, estudando mímicos pelo laboratório, que esse doutor ganhou autorização para estudar eles em campo. E agora a gente vai descobrir o porquê o Dr. Farren tá desaparecido. Farren Provavelmente foi de Vapo. tinha um plano de se isolar numa casa para estudar o comportamento de mímicos. E de forma nem um pouco surpreendente, ninguém quis acompanhar ele nessa missão. E tudo que a gente vai ver agora é a gravação que foi encontrada na câmera dele. Ele equipou uma casa inteira com diversas câmeras e sensores de movimento. Rapaz, câmerazinha de ótima qualidade. Nem parece que tá queimado aqui atrás. Pra capturar Então qualquer tá, coisa né? que pudesse entrar em contato com ele. Depois de equipar a casa, ele se abrigou numa parte de baixo, lá no porão, dentro de um banheiro. Ele barricou a porta, pegou comida pra 20 dias, que eram os dias que ele ia ficar lá, e ele também tá armado. A ideia era ele ficar nessa casa isolado por 20 dias pra estudar o comportamento dos mímicos. Depois de 20 dias, a Carcass ia vir buscar ele. No papel parece o plano perfeito. Nessa sala, ele também tem um painel com luzes. Cada luz dessa simboliza um dos sensores de movimento que tem pela casa. Se um deles acender, quer dizer que algo se mexeu no local correspondente. E isso sim é um cientista que pela própria tese. Hum. Tá, então ele instalou câmeras, sensores de movimento. Tá, ele tava até que bem equipado, não posso julgar. O problema é a Carcass, né? Que aparentemente não está levando as coisas muito a sério. Segundo os estudos dele pela região que tava aquela casa, era pra ele pelo menos ter contato com um mímico, e não demora muito pra ele ter os resultados que ele queria. Isso porque no terceiro dia, algo entra pela porta da frente e caminha pela casa. Ele sabe disso porque aquele painel de luz denunciou o exato caminho que o mímico fez quando entrou. Eu não sei como é que ele falou que tá na porta da frente, sendo que dá pra contar os pixels aqui, mas tudo bem. Porém, depois de 4 horas, os sensores não capturaram mais nada. Mas isso não faz sentido, pelo simples fato de que os sensores não capturaram o movimento de retorno. Digamos que o mímico tá no quarto. Pra chegar no quarto, ele passou pela sala, pelo corredor e pela porta. Ou seja, as luzes piscaram nessa ordem: porta, corredor, sala, quarto. Pro mímico não tá mais na casa, essas luzes teriam que piscar ao contrário, pra pegar o caminho dele voltando, entendeu? O ponto é que essas luzes não piscaram. Ou seja, ainda tá dentro do quarto. O mímico tem que estar na casa ainda. Sim. E se ele tiver, ele tá parado. E o nosso protagonista é bem ansioso com essa falta de resultados. Ele não consegue ficar às cegas. Então, ele resolve fazer uma burrada. Ele abre
Olha pela câmera, meu infeliz. Não instalou uma porrada de câmera por todo lugar? Abre a porta do esconderijo dele pra ver se ele enxerga alguma coisa. É, ele encontrou o mímico mais apelão. Bom então, né? Mímico ancião. O nosso protagonista tava teorizando que o tal mímico tinha saído da casa, só que ele não tava esperando ver um ancião. Lembra que ele citou no começo desse vídeo que ele não conseguiu mais nenhum registro dessa criatura? A única vez que eles tiveram registro de um mímico ancião foi quando ele atacou, e agora eles viram ele de novo. Isso não vai acabar bem. Os mímicos anciões são nada mais do que mímicos veteranos. Eles são muito velhos e já comeram muita carne humana, ficando maiores e mais fortes. Eles são predadores E mais alfas, e feio. nada para essas coisas, nem mesmo disparos de armas de fogo. Depois desse susto, o nosso protagonista chega a cogitar abortar a missão, mas isso É, pensando que a Carcass já tinha um acordo com a ONU, que, bem, eu não sou lá o melhor de geopolítica do planeta Terra, mas eles têm poder e dinheiro pra caramba. Pra eles enviar um pouco de gente aí com as arminhas um pouquinho mais forte, eu acho que talvez eles conseguiriam pegar esse bicho. Mas se esse cara tá desaparecido, provavelmente ele se lascou um pouco. infelizmente não vai ser possível, não agora. A Carca só vai tirar ele dali quando tiverem se passado 20 dias, e se passaram 3 dias apenas. Então ele tem que se acalmar e colocar a cabeça no lugar. É estranho os sensores não terem pego ele indo até lá embaixo. O protagonista teoriza que isso tenha rolado porque o ancião entendeu como os sensores funcionavam, e simplesmente passou a se mover tão devagar que não foi mais detectado. Conforme os dias vão se passando, o nosso cientista vai ficando cada vez mais maluco. Aquela imagem daquele mímico realmente perturbou ele. Somando isso com o isolamento, É, quem não ficaria um pouco perturbado estando sozinho em um lugar com essa coisa à solta? e o silêncio absoluto daquela casa, no 9º dia, o nosso protagonista decide que tá na hora de ir embora daquela casa. Ele sabe os perigos que ele tá assumindo fazendo isso, ele só não liga. Ele simplesmente decide que não dá mais pra ele, ele vai sair. O cara deu um reverso. Ele foi? Hã? Não. Não compensa. Aqui. Ele simplesmente decide que não dá mais pra ele, ele vai sair. Ele vai sair. Melhor não, né? Melhor não. O cara mandou um bom dia. O mímico ancião é o maior predador da Terra, e tal qual como os felinos, por exemplo, bons Boa. os predadores estudam a presa antes de atacar, meticulosamente. O ancião tá sondando todas as rotas de fuga, vendo como o pesquisador age e dando pra ele a sensação de que ele tá no controle, de que ele tá estudando, quando na verdade ele que tá sendo estudado. Nos dias seguintes, nosso protagonista vai ficar se questionando do porquê aquela criatura só não vem e termina com ele logo, o porquê o ancião tá fazendo esses joguinhos. Vai chegar uma hora que esse mímico vai voltar a se mostrar nos sensores, inclusive. Ele faz isso enquanto imita vozes humanas, talvez pra enlouquecer mais o nosso protagonista, ou talvez só pra tentar atrair ele pra fora. É, se isso aí for uma imitação de voz. Esse gato e rato vai se estender por mais alguns dias, com a criatura tentando o protagonista sair. Só que no 16º dia, o mímico decide que finalmente é hora de agir. No tamanho da mão do bicho. O gemidão do Zap. Somente com um disparo da sua pistola, o mímico desistiu de entrar. Balas não matam essa coisa, mas afastam. E tempo é tudo que o nosso protagonista precisa. Ele tá no 16º dia. No 20º, a Carcass vai mandar uma equipe pra buscar ele. Eventualmente, Uhum, vai. o 20º Confia. dia chega. E então o 22º, o 23º, e ninguém vem salvar ele. A Carcass tem sido meio que a salvadora da pátria nesse universo. Mas, então, por que eles deixariam um dos seus pesquisadores pra trás? No 28º dia, ele se questiona essa mesma coisa. Sem comida, sem água e quase sem sanidade. Ele começa a acreditar que a Carcass mandou ele pra essa missão pra não voltar. Ele esconde essa câmera que ele tava gravando embaixo de um armário do banheiro. Ele faz É, provavelmente eles só precisam das informações que ele conseguiu.
Tipo, o jeito que o mímico funciona e o porquê que ele tá fazendo isso. Eles não precisam da pessoa. Tanto que, tipo, tinha gente caindo fora e eles se metiam lá e contratavam outras pessoas. Então, muito provavelmente eles simplesmente falaram, ó, vamos deixar a povo aí, depois a gente pega o outro pesquisador, manda pra lá pra recuperar o que a gente precisa, e é isso. Vai fazer o quê, né? Isso na esperança que alguém encontre essas gravações e faça um exposed da Carcass, pra quebrar essa barreira de heróis e mostrar que eles são sim sujos. Depois de fazer isso, ele fica no aguardo do mímico, que só não entrou até agora no banheiro porque ele não quis. E quando ele vem, ele até tenta se defender, mas sem sucesso. O ataque foi tão que para reconhecer isso seria somente pela arcada dentária. É curioso que todo o equipamento dele de detecção de movimento que tava pela casa sumiu. E no fim, fica claro que quem achou a câmera não foi a Carcass. Lembra que um tal de B tava passando informações pro nosso personagem? E então, foi o nosso personagem que encontrou a câmera. E no final desse vídeo a gente tem uma mensagem. Lamento informar que a situação tá muito mais grave do que o esperado. Tenha cuidado. Essa mensagem é assinada por um V. Ele tá respondendo aquele B. E esse V não é o do BTS, eu acho. Eu teorizo que a Carcass passou por essa casa primeiro e levou todo o equipamento de detecção que tava na casa. Porém, eles deixaram o corpo pra trás e simplesmente não encontraram a câmera. Afinal, ele tinha escondido ela embaixo da pia, lembra? Então talvez essa morte desse pesquisador não seja em vão. Próximo vídeo. Medidas drásticas. Tá, essa aí é a aparência daquele tal de anfitrião de influência. Esse vídeo começa com mais uma nota desse B misterioso. Basicamente, esse B é uma pessoa que trabalha dentro da Carcass. E essa pessoa tá passando informações lá de dentro pra gente. Nosso personagem, aquele V, que encontrou a fita do pesquisador, que teve um final terrível no vídeo anterior. A gente tá tentando desmascarar a Carcass, e o B, que trabalha com ele, está nos ajudando enviando material. Porém, ele cita nessa mensagem que ele acha que os superiores dele notaram o que ele tá fazendo, e que talvez algo de ruim aconteça com ele. É bem possível que a gente esteja sozinho a partir de agora. Num geral, esse vídeo aqui vai ser só um compilado de testes com Vita Carcass. Afinal, os estudos continuam. Foi citado lá no primeiro vídeo que a Carcass estava negligenciando coisas básicas por estudo agora, e a gente vai ver isso na prática acontecendo. Lembra daquela invasão que eles fizeram, a Facility Zero, onde eles acharam o culto e as 7 singularidades? Então, eles também conseguiram capturar um Host of Influence, que tá no laboratório deles agora, e também 3 tipos de pós diferentes. Contexto pra quem não lembra. Host of Influence é uma criatura que fica presa no chão, e pra se alimentar, ela solta esporos por cerdas nas costas. E se uma pessoa inalar, ela vai caminhando até o host que soltou esses esporos para ser devorado. Funciona bem como uma infecção por um fungo. Ele toma o controle do teu cérebro, consequentemente do corpo, e tu vai caminhando igual um zumbi pro host que soltou os esporos para ser devorado por ele. Esses esporos têm validade de 36 horas no organismo. Se por um acaso bater essas 36 horas e tu não chegar no host, tu tá livre. Fora que também já tem antídotos para parar esse contágio antes. Enfim, os 3 frascos que eles encontraram com pós eram 2 isso aí já é um avanço bem bom até. pós do host, sendo que um deles tinha uma composição diferente do comum, e o terceiro frasco de pó que sobrou era aquele tempero. Eu ia falar, esse aqui parecia muito tempero. Só que esses dois são muito diferentes. Tipo, isso aqui tá mais uma areia, isso aqui tá, sei lá, um amarelo giz de cera. Lembra? E isso confirma que de fato a Nutri-Sicô tem ligação com aquele culto, que tem nome agora inclusive, Nutri-Cult. Esse host tá capturado pra testes. E como é Meu Deus, que nome muito criativo, né? A empresa é Nutri-Sicô. O culto por trás é o quê? Nutri-Cult. que eles vão testar essas coisas? Eles vão botar uma pessoa em contato com o host pra ver como esses esporos trabalham no organismo. As medidas básicas de segurança mandando um abraço aí, ó. Eles fizeram 2 salas, uma pra cobaia e outra pro host. A parede da sala tem furos, assim a cobaia vai conseguir respirar os esporos, mas não vai entrar em contato com o host. Tu pode dizer que a Carcass tá salvando a vida da cobaia fazendo isso, mas na verdade eles estão um homem em nome da ciência. Leto Doulos, esse é o cara. Inicialmente esse cara só vai reclamar de uma irritação nasal. Em contrapartida, o host tentou atacar ele imediatamente, mas a parede fez o seu trabalho de ser uma parede e impediu o ataque. Depois de infectado, ele foi quarentenado em um outro quarto totalmente isolado. Quando os esporos começam a fazer efeito, a cobaia ficou parada na porta, como se estivesse esperando o caminho abrir pra caminhar até o host. 36 horas depois, a cobaia parece estar mais calma. Os pesquisadores podem enfim montar o relatório. Nesse primeiro contato, a cobaia cita dores nos membros, visão embaçada e muita fome, mas no geral ele tá legal. Numa descrição escrita, ele cita sentir muita vontade de sair daquele quarto, mesmo que ele não soubesse exatamente o porquê
que ele queria sair. Não era ele que queria, eram os esporos no seu cérebro querendo levar ele até o host. Não bastando esse primeiro teste, eles resolvem fazer isso de novo. E eles sequer mudam de cobaia. Eles não sabem se a exposição repetidas vezes ao esporo não pode causar um dano cerebral. Talvez isso seja uma das coisas em teste também. Enquanto o quarentenado, dessa vez ele tenta arrombar a porta. Os esporos deixaram a cobaia mais agressiva dessa vez. Mas hora ou outra os esporos perderam a validade e a cobaia pôde fazer mais um relatório. Dessa vez ele cita ainda mais cansaço, fora um enrijecimento das suas juntas e músculos. Os seus dedos estão trêmulos e ele tá vendo coisas, silhuetas e uma forte luz embaçando a visão, fora que ele sente a cabeça dele latejando. A terceira exposição aos esporos foi totalmente com a cobaia tentando a todo momento arrombar a porta. Nesse relatório ele vai citar uma dormência, ele não sente dor. Ele parecia estar batendo a cabeça contra... batendo a cabeça contra a porta. Fora isso, o que ele fala não faz muito sentido, são palavras desconexas. É como se ele mesmo não soubesse descrever o que ele estava sentindo. No seu relatório escrito, ele cita a presença de figuras dançando no escuro e um desejo de capturar essas coisas. O que eles querem falar pra mim? Eu não consigo ouvir os sussurros. No final, ele só fica se questionando o que aquelas coisas querem com ele. Aparentemente, os esporos que controlam a mente dele estão começando a se tornar algo palpável na visão dele, nos sentidos dele, como um pensamento vivo chamando ele. Até me lembrou um pouco como funciona o Johnny Silverhand em Cyberpunk, onde ele tá infiltrado no cérebro do protagonista e só ele pode ver ele. E, eles fazem uma quarta exposição. Né? Dessa vez, os esporos que saem do host são vermelhos. Provavelmente o host usou essa variação porque o hospedeiro, a cobaia, tá mostrando uma certa resistência. E essa variação bate de frente com aquelas 3 variações do pó que a Carcass achou, onde uma das amostras tinha uma composição Essa aqui que é bem vermelha, que falando nisso é o próprio tempero lá deles, né? diferente. Muito provavelmente se tratava dessa versão dos esporos que a gente viu agora. Na quarentena da cobaia, dessa vez eles resolveram amarrar ela na cama. Nossa. Afinal, da última vez o cara quase derrubou a porta. O medo não era ele fugir, era dele acabar se fraturando tentando. Por isso ele tá amarrado. E no seu relatório dessa vez ele vai... O cara precisa estar saudável para eles continuar fazendo os testes, né? Tá totalmente insano. I see it. It is dark. Escuro. But a light. Tudo bem. A light so É beautiful. tão lindo. I devote Eu myself entrego minha vida to the great para a truth, grande verdade, to né? stray from Para me afastar da darkness escuridão, and meet the light. nos tornemos a luz. For wonder Que maravilha. and wisdom, E esplendor. I serve my Lord. Eu sirvo meu I Senhor. serve my Lord. Eu sirvo meu Senhor. I serve my Lord. Tá bom. I serve my Lord. Nesse áudio, a cobaia já tava entendi. sem os efeitos dos esporos, mas ela ainda tava com esse papo, eu sirvo meu Lorde. Eu Provavelmente se você ficar exposto muito tempo a esses esporos, ou até mesmo aquele esporo vermelho esquisito lá, você vai ficando cada vez mais maluco por justamente o troço estar controlando seu cérebro quase toda hora. acho que a gente acabou de ver como aquele culto recrutava novos adeptos. Eles tinham essa variante dos esporos extraída, provavelmente pra jogar direto isso nos outros, pra pular a etapa das 4 infecções até chegar nessa. E essa é a palavra, é uma infecção. Esse culto é uma infecção, é tipo as plagas do Resident Evil 4. E esse é o seu relatório escrito. Seria Nossa. essa a visão que ele teve da luz? Esse é o Lorde? Me chama de Lorde. Parece bem mais Beleza. Tá, mas essa aqui poderiam ser as figuras dançando no escuro também, né? Que ele falou no terceiro relatório. um host of influence junto de alguma outra coisa. Os testes foram cessados e a nossa cobaia provavelmente vai ser sacrificada. Agora a gente tem mais um teste pra acompanhar, Ou sendo esse trancada. feito em Harvesters. Harvester é um nódulo do Crawl que cresceu. Essa coisa fica plantada no chão e na sua volta crescem espinhos venenosos, que Mano, esse espinhozinho me dá agonia toda vez que eu vejo essa imagem. Tipo, olha o tamanho desse troço. qualquer coisa viva que Deve pisa neles. doer E quando o corpo fica sem vida absurdamente. naquele terreno, o Crawl suga os seus nutrientes pelo solo. O estudo da vez era o seguinte: boa parte dos remédios farmacêuticos que a gente tem hoje são fabricados a partir de venenos de outros animais. E se Sim. eles extraíssem esse veneno do Harvester, será que teria como fazer algum antídoto, algum remédio? Inicialmente eles tentam extrair o veneno com um boneco de esponja, mas dada a agressividade do veneno, deu tudo errado. Então a melhor estratégia que eles encontraram foi sedar o Harvester e extrair diretamente dos espinhos dele. Isso ainda era bem perigoso por conta da chance dessa coisa acordar. E mais uma vez as medidas de segurança foram descartadas. Os venenos que essa coisa tem são 2. Um para Os caras foram na mão. Dá pra ver aqui, ó. Os caras foram na mão
A proteção dos caras era uma luva de borracha e os caras foram com um copinho. Muito bem, muito bem. A estratégia que eles encontraram foi sedar o Harvester e extrair diretamente dos espinhos dele. Isso ainda era bem perigoso por conta da chance dessa coisa acordar. E mais uma vez as medidas de segurança foram descartadas. Os venenos que essa Sim. coisa tem são dois: um paralisante e O um paralisante e o anticoagulante. E aqui dá pra anticoagulante, ver sim. um de cada lado, aproximadamente 5 ml de cada. E a produção do veneno começou assim. E agora eu não sei se eles tiveram que extrair de muitos negócios ou se uma picada já tira isso tudo. Porque, mano, se for 5 ml de cada coisa, pode não parecer porque, tipo, é pequenininho. Mas, assim, é bastante coisa. Ser feita. Eles chegaram a testar se essas coisas tentavam atacar trimmings, e incrivelmente os Harvesters não atacam o trimming. Na verdade, eles não atacam nenhuma criatura que seja de porte pequeno. Eles usam essa criatura como isca. Exemplo, um coelho cai na teia do Harvester. Ele não vai atacar o coelho porque esse Não vale a pena. Primeiro que ele vai. O bicho pode trazer bichos maiores. E também porque a energia que o Harvester vai usar para morder esse bicho vai ser muito maior do que a energia que ele vai conseguir consumir do bicho. Então não vale a pena. Agora o que eles poderiam ter feito é jogar, sei lá, um mímico aí no meio. ele pode atrair um lobo. É basicamente assim que funciona. Tá, agora vamos falar daquele B que nos mandava algumas informações. Esse mano temia que algo fosse acontecer com ele, certo? Então, esse B era Bruce Phoenix, gerente de departamento de arquivos da Carcass. E é ele que tá sentado aí na cadeira, amarrado. Isso porque ele vai ser questionado por um superior referente a algumas informações do laboratório que ele tem vazado. O Bruce citou em uma das suas cartas que ele acreditava que tinham notado que ele tava vazando informações. Realmente notaram. Não só notaram, como gravaram ele fazendo isso. E ele é colocado contra a parede agora. Ele até tenta negar as acusações, mas tem gravações dele vazando arquivos confidenciais. Contra fatos não há argumentos. O Phoenix estava fazendo isso porque a Carcass deixou de ser uma revolta contra o governo há muito tempo. Eles se tornaram algo até pior, na verdade, realmente ameaçando a raça humana. O plano inicial era combater o Vitacardes e vingar famílias que foram apagadas. Só que agora a Carcass tá prezando mais por estudos do que pela saúde dos seus funcionários. O Phoenix queria ajudar o nosso protagonista a expor essa empresa. E essa é a justificativa que ele dá agora. Mas pra visão do superior dele, o que ele fez é comparável a um crime contra a pátria. Talvez até pior que isso. O superior Esse povo já tá tudo sendo controlado. Provavelmente com os mesmos esporos que o Euita aqui comentou que eles estariam usando no povo do culto. Provavelmente já tem gente dentro do próprio culto dentro da Carcass já. dele cita que o erro dele pode literalmente condenar a raça humana. Esse superior que tá com ele é o Marshall Tradose, o mesmo cientista que preferiu fazer o que as singularidades Esse queriam, que mano aí tá entregou os rádios esquisito. pra elas, e que acabou ativando os monoliths. É esse cara que tá fazendo a Carcass vilão, e ele questiona mais uma vez pro Phoenix: pra quem você tá enviando esses arquivos? O Phoenix se recusa a contar, ele não vai entregar a gente, e também se recusa a continuar com a Carcass. Nisso, as câmeras são desligadas, e com um ato de covardia, Marshall Tradose resolve terminar os testes com o veneno extraído do Harvester, injetando eles nas veias do Phoenix, ali mesmo. Nossa. Tá, não sei se vocês viram nesse meio aqui, quando o povo tava gritando. Tradose resolve terminar os testes com o veneno extraído do Harvester, Tá. injetando eles nas veias do Phoenix, ali mesmo. Eu não vou achar aqui, né? Ali, ó. Lá em O cima. vídeo começa mostrando a repercussão dos Vitacards ao redor do mundo. Registros, notícias, coisas inofensivas, Não sei se vocês viram aqui os olhos. Piscou mais de uma vez um par de olhos que parece ser um nariz aqui na frente. E esse trimming aqui tá muito diferente dos trimmings normais. mas tudo envolvendo essa raça. Depois disso, a gente vai ver os últimos registros que o Bruce conseguiu nos enviar. A primeira coisa que ele mostra são os resultados de todos os últimos testes feitos em Vitacards. Sinceramente, isso aqui não é relevante pra gente. Depois disso, a gente vai conseguir ouvir um áudio de um soldado que participou da missão Facility Zero. Na A gente vai verdade, conseguir é até que. ouvir um áudio de um soldado que participou da missão Facility Zero, a missão em que a Carcass invadiu os locais lá e conseguiu posse das singularidades e outras coisas. Então, esse mano tava citando nesse áudio que a missão foi um sucesso, mas isso não deveria ser assim. Tinha gente poderosa nesse culto. Como é que eles não tinham um time de guardas volumoso? Será que na verdade deixar a Carcass entrar e pegar essas coisas era o plano do culto? Vale lembrar que uma das Muito singularidades provavelmente. aparentemente entrou em contato com o Monolith. 7 singularidades esféricas para 7 monoliths com espaço
Eu acho que eu já comentei, mas tipo, esse bicho tem um buraco na cabeça. no topo pra uma esfera. Atenção aos detalhes, gente. Aí, No ó. relatório seguinte, a gente vê como as mudanças aconteceram no QG da Carcass. É curioso que a gente já sabia que tinham nascido mais Crawls em volta da base, porém houve um aumento na atividade sísmica, terremotos. Fora que as singularidades estão literalmente dando Terremotos. pitaco na organização agora. Desde sugerir uma expansão no setor, obras, até mesmo sugerir demissões da empresa. A Carcass está deixando as singularidades tomarem decisões cruciais dentro da empresa. E isso Para uma organização que deveria combater esses bichos, deixar o que parece ser o criador ou a própria origem desse troço, ou será o líder, alguma coisa assim, disso, não é uma coisa muito inteligente. tinha até mesmo sido citado pelo Bruce Phoenix naquele interrogatório. Ele disse que as singularidades estavam fazendo uma lavagem cerebral nos superiores e que ninguém estava notando, principalmente no Marshall Tradose. Só que esse cara só ignorou. No final, o Bruce realmente estava com razão. Depois disso, a gente vai ver algumas invenções criadas pela Carcass, porque eu acredito que seja a facilitação da vitacarnificação da Terra. Eu acabei de inventar essa palavra. Desde um satélite que armazena De um crawl. e emite sinais de um crawl, um tanque que facilita a passagem dos tubos com espinhos de um harvester e Oxi. algo chamado Gateway, que parece muito um Getaway, isso seria uma espécie de portal? monolith. Essa coisa aparentemente é precisar de uma pedra de ignição. E levando em conta o seu nome, portão de entrada, isso aqui me remete a um portal. Então talvez realmente sejam aliens. portão. Logo após isso a gente vai ver uma outra invenção que parece completar o tal Gateway. Gateway vai embora. Algo chamado The Keystone. Essa é a tal pedra de ignição que o Gateway precisa. E mais pra frente a gente vai ver algo mais revelador ainda. Uma carta do próprio culto pra Marshall Tradose, o cara responsável pela Carcass virar essa palhaçada. Basicamente o culto tá parabenizando Marshall pelos avanços que ele fez em prol do tal Lorde. Foi o que eu falei. O povo esse chefe aí, o Tradose, ele tá junto com o povo do culto. Estamos felizes em mais uma vez trabalhar juntos em direção a esse objetivo em comum. Ao que parece, o Marshall, que é basicamente o CEO da Carcass, estava trabalhando em colaboração com o culto. Só que eu acredito que só esse Marshall estava de complô com o culto. Afinal, na Carcass tem pessoas boas, o próprio Phoenix era uma pessoa boa. Fora que a carta tem um Sim. destinatário para Marshall apenas, e não a Carcass inteira. Bruce Phoenix já era. Nosso protagonista tá totalmente sozinho agora nessa missão de expor a Carcass. E com isso ele resolve bolar um plano sozinho. E o plano é bem direto: destruir Carcass. Esses aí são funcionários que foram silenciados, e tem alguns nomes conhecidos, inclusive. Esses são outros nomes que estão na fila de execução, e esses são alguns que vão entrar no lugar dessa gente. Vale notar que a maioria deles faz parte do culto, ou então estão ali pra cuidar de Vitacarnes. Tirando uma moça chamada Eada McCarthy e um cara chamado Christopher Ansley. E esse cara é importante. Em seguida a gente vê um pequeno texto. Será que esse aí é o tal do V? Desde um vazamento de gás que vai precisar de um inspetor, um lote de novos voluntários para testes e também uma atualização no banco de dados. E é aí que o nosso engenheiro Chris entra. Pois bem, esse Chris não é um engenheiro de dados. Ele tá se infiltrando na Carcass. Isso porque esse Chris é agente. Ele é o protagonista. E por meio das câmeras a gente consegue ver o plano dele em ação. No momento de distração dos demais funcionários, o Chris entra em uma sala de arquivos. E lá dentro ele começa um incêndio. O plano dele era destruir a Carcass. Ele vai fazer isso a partir dessas chamas. Como ninguém nota as chamas começando, logo aquilo tudo vira um literal incêndio. Os alarmes tocam e a histeria se instaura no QG da Carcass. E ao que tudo indica, o Chris ia conseguir fugir. Porém, do mais absoluto nada, todas as portas começam a travar. Ninguém entra nem sai. E quem tava travando as portas eram as próprias singularidades. E elas conversam com o Chris. Chris, esse que na verdade se chama Vincent. Agora vocês entendem porque o B, o Bruce, tava mandando cartas pro V, Vincent. Esse cara tá sendo procurado, por isso ele tem um nome falso de Chris. O Vincent já bateu de frente com o governo antes, por meio da National Living Meat Research, a fundação que atacou o governo primeiro por esconder o que os Vitacarnes estavam fazendo. Era por isso que ele era procurado, e por isso que ele mudou de nome. E também é por isso que ele tá atacando a Carcass agora. Antes era o governo, agora é a Carcass. Esse Vincent é aquele tipo de mano que acredita que o objetivo dele é maior que ele, e isso é nobre, só que as singularidades já sabiam quem ele era, e isso talvez pese agora. E pesa, mas da forma contrária do que deveria. Isso porque esse sentimento de soldado de um homem só é admirado pelas singularidades. Isso por algum motivo fascina elas, que respeitam o Vincent por isso. É tipo assim,
assim, essa batalha do Vincent é uma batalha perdida. Não tem como ele ganhar. Pessoas poderosas e uma boa parte do exército estão a favor dos Vitacarnes. Sim. Estão a favor das singularidades. Vincent não é nada perto do poder que esse culto e a Carcass têm. Mas mesmo assim ele não desiste. E isso é louvável até mesmo pros seus inimigos, que resolvem reabrir todas as portas e deixam ele ir embora. Isso porque ele do lado de fora não vai conseguir fazer nada contra as singularidades mesmo assim. E o plano se inicia. Todos os Vitacarnes, tanto quem tá dentro da Carcass quanto quem tá fora dela, todos se desintegram O bichinho do Torture subindo. e se integram nas singularidades, que saem voando pra fora do laboratório. Pra quem tá olhando de fora, isso é uma construção em chamas, mas pra quem sabe do contexto, É, a construção em chamas com 7 bolas rodando ali no isso meio. é o fim da Carcass. O plano do Vincent deu certo, ele destruiu aquele QG. Só que isso não é o fim. As 7 singularidades saem do local e se fundem com todos os Vitacarnes presentes na área. Inclusive essa cena já vai explicar o Sim. porquê que tava tendo tanta irregularidade sísmica naquele local. Abaixo daquela instalação tinha simplesmente Meat Snakes colossais, esperando pelo momento certo de Mano, olha o tamanho dessas coisas. aparecer. E esse momento é Tá. agora. Quando todos os Vitacarnes se fundem com as singularidades, pela primeira vez na história, os Monoliths saem do seu posto, indo ao encontro de tudo Monoliths aquilo. estão E a fusão dos andando. Vitacarnes com as singularidades gera uma espécie de pássaro gigante de carne. Sou pássaro de fogo. E esse pássaro vai em direção dos Monoliths. A evacuação da população precisa ser imediata. A gente É. Eu vou falar de novo. Eu falei, não se mexam com singularidades. vai sobreviver somente se essas coisas permitirem. E eventualmente, os Monoliths se veem frente a frente com esse pássaro. E então, o plano se... O que é essa coisa? Está piscante. Isso é interferência da singularidade, tá transformando todo mundo em carne. O que é esse troço aí? Esse aí é o Tal Lord? É, dá pra ver aqui uns dentinhos. As asas. Um dragão. É um pombo gigante. Não dá pra ver nada nesse troço. Só vermelho e preto. Vitacarnes é uma história de horror cósmico. E como um bom e velho horror cósmico, a humanidade se vê frente a frente com uma criatura que ultrapassa a compreensão humana de bem e mal. Essa coisa não é boa nem Oi, é horror cósmico? Tá, no final virou um horror cósmico. O bicho virou umas coisas bizonha e sei lá o que virou aquele troço. Um pombo gigante. Mas no começo não era só, sei lá, é um bicho de carne que multiplicava e virava uns bichos esquisitos e tava comendo gente? Como é que isso virou um horror cósmico? Não sei. ruim. Essa coisa é essa coisa. As singularidades, É a os coisa. monoliths e aquela mariposa virou algo que a gente só vai descobrir quando o criador lançar mais coisa. Porque, meus amigos, isso aqui é a season finale da segunda temporada de Vitacarnes. E a julgar por esse final, com essa coisa gigante, a gente literalmente não tem chance contra. Eu me pergunto o que vai rolar nos próximos episódios. Eu fui escrevendo esse vídeo conforme eu descobri as coisas junto com vocês. E eu realmente achei que a temporada ia terminar com a gente descobrindo as sujeiras da Carcass. Mas eu nunca pensei que as singularidades simplesmente iam descartar a Carcass junto da humanidade. É como se o Sim. Tradoze e todo aquele plano não fosse nada. A singularidade usou a Carcass de escada só. Essa criatura que a gente viu no final já era citada pelo culto em vídeos passados. Mas agora eu me pergunto, Esse é o Tal como Lord? diabos eles sabiam disso? Ao que parece, Vitacarnes é realmente de outro mundo. Talvez de outra dimensão, sei lá. Uma parada meio Nyarlathotep ou até mesmo It a coisa. Mas isso aqui também tem uma vibe meio profecia antiga, sabe? Um culto que esperava a chegada da praga. E quando essa praga chegou, ela trouxe danação até pro seu fiel mais devoto. E esse final, ele ainda tem uma vibe meio... a gente ainda vai bolar um plano. Puxa, É o que eu tava pensando. Eles falaram muitas vezes desse tal de Lorde. Provavelmente o Lorde é essa coisa bizarra aí, e é isso que o povo do culto tava vendo e cultuando.
Olha o tamanho disso. É o fim. Não tem nada pra ser feito mais. E é justamente por isso que eu tô ansioso pra ver o que o Darren Killoy vai aprontar. A terceira temporada foi confirmada por meio de um vídeo, então vocês podem esperar que eu certamente vou trazer. Esse vídeo ficou extremamente longo, eu escrevi ele numa paulada só. Eu comecei a escrever de manhã cedo, dei uma cochilada à tarde e terminei à noite. Então eu espero que não tenha ficado confuso. Se inscreve aí pra nossa meta de 2 milhões e me segue nas redes também, tá tudo aí embaixo. Mas enfim. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Passa no canal The Whip, canal muito bom. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.